Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula para o concurso da Polícia Federal. Nessa aula de hoje nós vamos continuar o assunto software livre, em contraposição ao assunto software proprietário, como já fizemos aí na aula anterior. Então agora, de acordo com os conceitos de software livre, tem um conceito muito importante que nós devemos aprender, que é o termo copyleft, que foi instituído esse termo por Richard Stallman, que é um dos precursores de software livre, em contraposição ao copyright. Vamos entender um pouquinho qual é a ideia teórica do termo copyleft e por que ele é muito vinculado a software livre. Acompanha comigo. Copyleft, então, é o termo que indica tipos variados de licenças que permitem liberdade de utilização, difusão e modificação de uma obra criativa, exigindo que as mesmas liberdades sejam mantidas nas versões modificadas. Basicamente é dizer o seguinte: se eu usar, imagina um software livre, vamos imaginar que eu uso algum programa que é baseado no conceito de software livre, como o caso do Linux. Então estou usando aqui o Linux, que é um programa, é um sistema operacional baseado no conceito de software livre e que é regido pela licença GPL, que é a licença pública geral, que é um tipo de licença copyleft. O que isso indica? Que eu posso usar esse programa como desejar, que eu posso redistribuir esse programa, posso criar cópias dele, distribuir, posso modificar os seus códigos, posso divulgar as modificações para que toda a comunidade saiba disso, todas as características que já vimos anteriormente. Então quer dizer que o Linux é regido por uma licença chamada GPL e essa licença é um tipo de licença copyleft. Bem, mas e se agora eu resolver modificar esse programa e criar um outro programa derivado deste que eu usei, que é baseado em licença copyleft? Isso quer dizer que esse programa que eu criei, ou as modificações que eu criei, estão regidas sobre a mesma licença. Quer dizer, eu também tenho que permitir agora que as pessoas possam acessar o código-fonte que eu modifiquei, que elas possam redistribuir o código-fonte que eu modifiquei, que elas possam usar como desejar, porque se eu usei algo baseado em licença copyleft, como o caso da licença GPL, baseada em conceito de software livre, e o meu programa modificado também tem que estar sobre o mesmo jugo dessa licença copyleft. Então eu também vou ter que permitir que as pessoas possam usar como desejar, possam redistribuir, possam modificar o meu código-fonte, possam divulgar essas modificações, que é exatamente o que o termo indica. Termo que indica tipos variados de licença que permitem liberdade de utilização, difusão e modificação de uma obra criativa. Agora, exigindo que as mesmas liberdades sejam mantidas nas versões modificadas. Então, se eu modifiquei uma obra criativa, as pessoas agora também podem modificar a minha obra. Quer dizer, as modificações que eu fiz criaram uma outra obra. E essa outra obra agora também tem que dar permissão para que as pessoas modifiquem, quer dizer, as mesmas premissas. Por isso, copyleft, ao contrário do copyright. Vamos dar alguns exemplos de licenças copyleft que existem no mundo. A principal, a precursora desse termo é a licença GPL, a licença pública geral, que, como já foi mencionado em aula anterior, é a licença de uso, por exemplo, do sistema operacional Linux, que é regido sobre a licença GPL, e ela é um tipo de licença GPL. A LGPL, que é a Lesser Public License, que é uma licença com algumas concessões, mas é também uma licença do tipo copyleft, e também a MPL, que é a Mozilla Public License, que rege aí o programa Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, que também é considerado uma licença copyleft, porque eu também tenho que partir do princípio que se eu modifiquei algo, eu tenho que permitir que as outras pessoas também possam modificar as minhas modificações. Essa é a ideia de uma licença copyleft. Certo, pessoal? Bem interessante esse termo. Começou a cair nas provas, o pessoal ficou meio confuso porque muita gente conhece o copyright, que é os direitos ao autor, mas poucos conheciam a ideia da licença ou dos tipos de licença que chamamos de copyleft. Principalmente lembrar aí de GPL, a LGPL, que é a Lesser Public License, e também a MPL, que é a Mozilla Public License, a licença pública Mozilla. Certo, pessoal? Era isso para essa aula, claro. Nós voltamos na próxima aula com mais informações importantes para o concurso. Quem gostou desse vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal, e também se inscreve no nosso canal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!